Lívia sempre dizia que o interior tinha seus próprios relógios. Não era o ponteiro que mandava no dia, mas o canto do galo, o barulho do leite batendo no balde. O cheiro do café passado no pano e a neblina se desfazendo sobre o pasto. Sua vida inteira havia sido marcada por esse compasso simples, repetido e silencioso. Ela acordava cedo, ajudava a mãe na cozinha. Varria a varanda de madeira, tratava as galinhas e seguia a rotina como quem já conhecia de cor cada passo do próprio destino. Ao lado do sítio de sua família havia uma propriedade velha, fechada havia anos. A casa ficava parada no tempo, com janela torta, cerca caída e um ar de abandono que fazia parte da paisagem. Lívia já tinha se acostumado a olhar para lá, sem esperar novidade alguma. Mas naquela manhã, enquanto levava milho às aves, percebeu um som diferente, marteladas, rodas de carroça. Voz de homem. Quando ergueu os olhos, viu um desconhecido descarregando ferramentas diante da casa antiga. Ele usava chapéu, camisa de manga arregaçada e tinha o corpo marcado pelo trabalho. Não havia nada de exagerado nele, e talvez justamente por isso chamasse a atenção. Parecia um homem verdadeiro, desses que não tentam impressionar ninguém. Em certo momento ele parou, virou o rosto e olhou na direção dela. Foi um olhar rápido, simples, mas suficiente para fazê-la desviar no mesmo instante. Mais tarde, na hora do almoço, o pai comentou que o sítio tinha sido arrendado. O novo morador se chamava Gabriel. Vinha de outra região e queria recomeçar a vida. A mãe falou como quem comenta o tempo. O pai falou como quem avalia se o homem daria conta do serviço. Mas Lívia guardou o nome em silêncio, como se ele tivesse peso. Naquela noite, antes de dormir, ela foi até a janela. Do lado de fora, via-se ao longe a luz fraca de um lampião aceso na casa vizinha. E sem saber o motivo, Lívia sentiu que algo havia mudado. O campo continuava o mesmo, a estrada continuava a mesma, o terreiro continuava o mesmo. Mas dentro dela, alguma coisa tinha saído do lugar. Nos primeiros dias, Gabriel quase não falou com ninguém. Trabalhava cedo e tarde como se quisesse recuperar, em uma semana, todos os anos em que aquele sítio havia ficado esquecido. Reergueu cerca caída, capinou o mato alto, limpou o quintal, remendou o galinheiro e passou a dar algum formato à propriedade. A vizinhança observava de longe, como acontece em todo o interior. Não demorou para começarem os comentários sobre o novo morador. Lívia também observava, só que de um jeito mais silencioso. Quando pendurava roupa no varal, quando ia ao poço. Quando levava comida para o pai no roçado, sempre encontrava um instante para lançar os olhos em direção ao sítio vizinho. Via Gabriel trabalhando sem pressa, sem moleza e sem aquele tipo de exibicionismo de homem que quer ser visto. Havia firmeza nele, mas também havia cansaço. Numa tarde de vento forte, parte da cerca que dividia as duas propriedades caiu de vez. O pai de Lívia foi até lá ajudar, levando ferramentas. Como a mãe pediu que ela fosse junto com água fresca e um pedaço de bolo de fubá. Acabou sendo esse o primeiro encontro de verdade entre os dois. Gabriel agradeceu de forma simples. Pegou a moringa com cuidado, como se até a água merecesse respeito. Disse poucas palavras, mas as disse olhando nos olhos dela, o que a fez sentir um calor subir ao rosto. Lívia não sabia explicar por que aquele instante ficou maior do que deveria. Era só um favor entre vizinhos, só isso. E, ainda assim, parecia não ser só isso. Na volta para casa, ela ficou estranhamente quieta. A mãe notou, mas não perguntou nada. No interior, certas coisas são percebidas antes de serem ditas. E naquele dia, embora ninguém falasse abertamente, a presença do homem do sítio ao lado já começava a ocupar espaço demais dentro do pensamento de Lívia. Chegou o mês das bandeirinhas, da canjica, da sanfona e da fogueira.
A pequena capela do distrito preparava a festa como fazia todos os anos, reunindo moradores dos sítios vizinhos, famílias inteiras e gente que quase nunca aparecia fora dessas ocasiões. Para Lívia, aquela era uma das poucas noites em que o campo parecia vestir roupa de festa. Ela se arrumou com mais cuidado do que costumava admitir. Escolheu um vestido simples, prendeu o cabelo com fita discreta e colocou um perfume leve, desses que só se sente de perto. Dizia para si mesma que fazia aquilo por gosto, pela alegria da festa. Mas no fundo sabia que havia esperança misturada à vaidade. Gabriel apareceu mais tarde, visivelmente deslocado. Cumprimentou alguns homens, ouviu brincadeiras das senhoras e ficou perto da lateral do terreiro, como quem ainda não conhecia o lugar suficiente para se sentir parte dele. Quando Lívia o viu sob a luz morna das lamparinas e das bandeirinhas coloridas, sentiu o peito apertar de um jeito bom. Foi nessa mesma noite que Otávio entrou mais forte na história. Fazendeiro conhecido da região, dono de terras e de um jeito confiante que quase sempre impressionava os outros. Bem vestido, simpático, falante, acostumado a conseguir o que queria. Ele já tinha deixado claro, em outras ocasiões, que considerava Lívia uma moça bonita. Naquela festa, resolveu deixar isso ainda mais evidente. Convidou-a para a quadrilha diante de todo mundo. Ela aceitou por educação, mas sem o entusiasmo que ele esperava. Enquanto girava na dança e sorria por delicadeza, seus olhos muitas vezes fugiam para o canto onde Gabriel observava em silêncio. Otávio percebeu. E aquele detalhe, pequeno para qualquer outro, foi grande demais para um homem acostumado a ser o centro das atenções. Mais tarde, perto da fogueira, Lívia e Gabriel conseguiram conversar por poucos minutos, quase escondidos do barulho da festa. A conversa foi curta, mas sincera. E bastou para que o ciúme surgisse em dois corações ao mesmo tempo, no de Gabriel, ao vê-la dançando com outro homem, e no de Otávio, ao perceber que havia alguém silencioso ocupando um espaço que ele julgava seu por direito. Depois da festa, os encontros entre Lívia e Gabriel passaram a parecer obra do acaso, mas talvez já não fossem. O rio que cortava a região virou ponto de aproximação. Ela ia lavar panos. Ele aparecia para buscar água, ver a margem, cuidar de um arreio ou simplesmente fazer alguma pequena tarefa inventada. As conversas começaram tímidas. Primeiro sobre o tempo, depois sobre a terra, os animais, o cultivo, o tipo de madeira da cerca, as dificuldades da colheita. Aos poucos, assuntos maiores foram surgindo. Gabriel contou que tinha vindo de longe e que precisava de um novo começo. Disse que havia passado anos vivendo as consequências dos erros de outros e que, cansado de carregar o peso de uma história que não escolheu, decidiu partir. Lívia escutava com atenção. Não era o tipo de homem que falava para impressionar. Cada frase saía dele como algo que tinha sido muito pensado antes. Isso fazia com que qualquer confidência parecesse importante. Ela também se abriu mais do que imaginava. Falou sobre o quanto amava a vida simples da roça, mas às vezes sentia que seu destino estava sendo escrito pelos outros sem que lhe perguntassem nada. A água corria entre pedras. O vento movia as folhas e o silêncio entre uma fala e outra não era desconfortável. Pelo contrário, era como se os dois estivessem descobrindo que podiam simplesmente existir um diante do outro sem esforço nenhum. Havia uma paz ali que nenhum deles encontrava no resto do mundo. Mas enquanto os dois se aproximavam, Otávio fazia o caminho oposto. Aproximava-se da família de Lívia. Levava presentes, visitava o pai dela para falar de negócios, oferecia ajuda em serviços e se mostrava sempre útil, sempre presente, sempre simpático. Aquela movimentação começou a incomodar Lívia, embora ainda não soubesse o tamanho do problema que viria. Otávio sabia se apresentar bem. Não chegava com pressa nem com grosseria. Sabia elogiar na medida, sorrir na hora certa,
oferecer ajuda de modo que parecesse gentileza e não estratégia. Era um homem treinado para ser admirado. E muitos, de fato, o admiravam. O pai de Lívia gostava dele. Via em Otávio a imagem de segurança que todo pai do interior, por medo do futuro da filha, julga importante terra, dinheiro, influência, nome. Para um homem que havia passado a vida inteira, contando moedas e dependendo do resultado de cada safra, a ideia de ver a filha amparada por alguém rico parecia quase uma bênção. Numa tarde de domingo, Otávio apareceu montado num cavalo forte, trazendo doces e conversa amena. Sentou-se com a família na varanda, elogiou o café da mãe de Lívia. Falou sobre negócios da região e, ao final, pediu para tratar de assunto sério. O clima mudou na mesma hora. Diante do pai e da mãe, ele disse que pretendia cortejar Lívia com seriedade. Não usou a palavra amor. Falou em futuro, em estabilidade, em conforto, em boa vida. Tudo dito com a elegância de quem sabe que, para muita gente, isso basta. Lívia sentiu o peito apertar. Não porque estivesse surpresa, mas porque ouvir a proposta em voz alta fez perceber o peso que ela teria. O pai ficou satisfeito e pediu que a filha pensasse com calma. A mãe permaneceu mais quieta, observando o rosto dela. Lívia respondeu apenas que precisava de tempo. Otávio aceitou com um sorriso tranquilo, mas saiu dali com a confiança de quem já se sente vitorioso. Naquela noite, Lívia mal conseguiu dormir. Ela não odiava Otávio. O problema era justamente esse. Seria mais fácil Ricolou se ele fosse claramente ruim. Mas o que a incomodava não era o que ele mostrava por fora. Era a ausência de verdade que ela sentia por dentro. Depois do pedido de Otávio, tudo ficou mais difícil. Lívia passou a evitar o rio em certos horários. Falava menos e parecia caminhar com um peso invisível sobre os ombros. Gabriel percebeu quase de imediato. O olhar dela havia mudado. Continuava doce, mas já não era leve. Ele tentou perguntar se havia algo errado. Lívia desconversou. Tinha vontade de contar tudo, mas receava colocar em palavras algo que ainda não sabia como enfrentar. Dizer que outro homem a estava pressionando. E que sua própria família via isso com bons olhos. Seria tornar real demais um problema que até então ela ainda tentava empurrar para longe. Gabriel também se afastou um pouco. Não por falta de sentimento, mas porque o sentimento já era forte o bastante para machucar. Sem saber exatamente o que estava acontecendo, começou a suspeitar. E homem da roça, quando desconfia que pode não ter lugar, costuma escolher o silêncio em vez da humilhação. A vizinhança ajudava pouco. Boatos começaram a correr, diziam que Lívia provavelmente ficaria com Otávio. Que seria um bom arranjo, que um fazendeiro rico não se interessava por qualquer moça. Cada comentário desses entrava nela como espinho. Otávio, percebendo o cenário favorável, tornou-se ainda mais presente. Surgia no sítio com frequência, trazia soluções para problemas que ninguém havia pedido para ele resolver. E fazia questão de demonstrar proximidade com o pai de Lívia, aos olhos de quem via de fora. Ele parecia já fazer parte da família. Numa noite de ventania, Lívia chorou sozinha no quarto. Não pelo homem que a cortejava, mas pela sensação de estar perdendo o que ainda nem tinha conseguido viver. Do outro lado da cerca, Gabriel trabalhava até tarde tentando ocupar a cabeça. Sem saber, os dois sofriam o mesmo medo, o medo de um amor morrer antes de nascer por inteiro. O céu amanheceu estranho naquele dia. Abafado, escuro cedo demais, com vento nervoso atravessando as árvores. Mesmo assim, a rotina do sítio não podia esperar. Quando uma das vacas se afastou para além do pasto, Lívia saiu para buscá-la antes que a chuva caísse de vez. Só que o tempo virou mais rápido do que ela imaginava. A ventania engrossou, o barro ficou escorregadio e a chuva veio pesada.
batendo torta no rosto e escondendo o caminho. Ao tentar retornar, ela pisou mal, torceu o pé e caiu de joelhos na estrada enlameada. Sem conseguir apoiar direito a perna, alcançou com dificuldade um pequeno rancho abandonado onde se abrigou. Foi Gabriel quem a encontrou. Ele vinha da parte alta do terreno tentando proteger algumas tábuas e ferramentas quando viu o vulto dela encolhido no abrigo. Correu até lá. Ao perceber o pé machucado e o estado em que ela estava, não perdeu tempo com perguntas. Tirou o casaco, colocou sobre os ombros dela e a ajudou a se sentar numa parte seca. O barulho da chuva no telhado de zinco criava um mundo à parte. Como se tudo tivesse parado. Como se não existissem vizinhos, família, boatos, Otávio, nada. Só os dois, a tempestade e a verdade que já não cabia mais no peito de nenhum deles. Lívia começou a chorar. Chorou pela dor, pelo medo, pela pressão dos últimos dias. E foi ali, naquele abrigo simples, que contou a Gabriel sobre o pedido de Otávio. Sobre o pai, sobre a angústia de sentir-se levada para uma vida que não queria. Gabriel ouviu cada palavra como quem sente as próprias feridas sendo abertas. Quando ela terminou, ele segurou as mãos dela e confessou o que vinha tentando calar. Disse que a amava. Sem enfeite, sem promessa bonita, sem discurso, apenas a verdade. E, ouvindo aquilo, Lívia sentiu que pela primeira vez em semanas conseguia respirar de verdade. Na manhã seguinte, o mundo parecia o mesmo, mas já não era. As galinhas ainda ciscavam no terreiro, o fogão ainda acendia cedo, o leite ainda precisava ser tirado. Só que agora Lívia carregava no peito a certeza de ser amada pelo homem que também amava. Essa certeza, no entanto, não trouxe paz imediata. Trouxe coragem e medo ao mesmo tempo. Coragem para não continuar mentindo para si mesma. Medo das consequências de escolher o próprio coração contra a vontade do pai e contra os planos de Otávio. Gabriel também estava inquieto. Não queria viver nada às escondidas. Não queria beijos roubados entre árvores nem promessas sussurradas como se amor fosse vergonha. Se fosse para tentar de verdade, teria que enfrentar tudo como homem sério. Mesmo sabendo que isso poderia calô em posição fraca diante de alguém como Otávio. Os dois se encontraram perto do pomar no fim da tarde. Conversaram longamente sobre o que sentiam e sobre o que viria. Gabriel deixou claro que não tinha riqueza para oferecer. Seu sítio ainda estava sendo reconstruído, sua vida também. Mas tinha disposição, respeito e intenção sincera. Lívia respondeu que nada disso era pouco, pelo contrário. Era exatamente o que ela reconhecia como valioso. Ali, entre árvores e terra úmida, ela tomou uma decisão. Disse que falaria com a família e que não aceitaria mais ser empurrada em silêncio. Gabriel tentou poupá-la do confronto, mas percebeu no olhar dela uma firmeza nova. Não era mais apenas a moça doce da varanda. Era uma mulher pronta para defender a própria vida. O fim de tarde caiu pesado sobre a varanda quando Lívia chamou os pais para conversar. A mãe percebeu pelo tom da voz que a filha não vinha pedir conselho, mas anunciar decisão. O pai se acomodou na cadeira com expressão fechada, como quem já pressente discussão. Lívia falou com calma, porém firme. Disse que não queria se casar com Otávio. O pai perguntou se ela entendia o que estava recusando. Falou de segurança, de amparo, de oportunidade rara. Disse que a vida real era dura demais para ser guiada por sentimento. A mãe ficou em silêncio, aflita. Então Lívia contou sobre Gabriel. Não tentou florear. Falou da honestidade dele, do esforço, da maneira respeitosa com que sempre a tratou. Disse que via nele um homem de verdade e que preferia construir uma vida simples ao lado de alguém sincero do que ser entregue a um destino confortável e vazio. O pai reagiu mal. Acusou a filha de agir como menina sonhadora, de não saber o que era melhor para si mesma.
Disse que Gabriel Mal tinha se firmado na região e não podia oferecer garantias. Para ele, aquilo era trocar o certo pelo incerto. A discussão já ia alta quando Otávio chegou ao sítio, sem imaginar o que encontraria. Ao ver os rostos tensos e ouvir seu nome no ar, entendeu tudo em segundos. O sorriso polido sumiu. Pela primeira vez, deixou transparecer o homem impaciente que escondia atrás da boa educação. Lívia, então, fez o que nunca tinha feito antes. Disse diante de todos que não era terra para ser negociada nem prêmio para elevar o nome de ninguém. Disse que sua vida era dela. E as palavras dela, ditas com a voz tremendo mais firme, cortaram a varanda como faca limpa. Otávio não estava acostumado a ser recusado. Menos ainda diante de outras pessoas. O brilho cortês que mantinha no rosto virou dureza. Sua voz continuou baixa, mas carregada de veneno. Ele perguntou se aquele homem requiem-chagado valia tanto assim a ponto de ela desprezar tudo o que ele podia oferecer. O pai de Lívia tentou controlar a situação. Mas quanto mais Otávio falava, mais revelava o que havia por trás do verniz de fazendeiro educado, vaidade ferida, desejo de posse, incapacidade de aceitar que a escolha não lhe pertencia. A mãe de Lívia percebeu antes do marido. E aquilo a assustou. Otávio saiu da casa ofendido, porém não derrotado. Ao deixar a varanda, fez questão de lançar uma última frase insinuando que gente humilde costuma se arrepender quando rejeita oportunidade grande demais. O pai de Lívia não respondeu, mas a frase ficou no ar. Naquela noite, a casa mergulhou num silêncio estranho. O pai permaneceu emburrado, confuso entre o orgulho ferido e a impressão incômoda de que talvez a filha estivesse enxergando algo que ele não viu. A mãe se aproximou de Lívia em seu quarto e, pela primeira vez, perguntou com delicadeza se ela realmente amava Gabriel. Quando viu a resposta nos olhos da filha, não precisou ouvir palavra alguma. Do outro lado da cerca, Gabriel ainda não sabia dos detalhes do confronto. Mas a tensão corria pela região como fogo em capim seco. Um vizinho comentou que Otávio tinha saído transtornado do sítio. E Gabriel entendeu que a hora de se esconder já tinha passado. No dia seguinte, Gabriel soube do que tinha acontecido. Qualquer outro talvez se sentisse tentado a desaparecer, com medo de complicação com um homem influente da região. Mas ele escolheu outro caminho. Não procurou Lívia de imediato. Não foi tirar satisfação. Não alimentou escândalo. Decidiu agir do único jeito que considerava digno, trabalhando e mostrando, com fatos, quem era. Os dias seguintes foram de esforço redobrado. Gabriel consertou o telhado da casa, plantou com mais afinco, organizou o pequeno curral. Vendeu algumas coisas para comprar o que faltava e colocou ordem num sítio que antes parecia impossível de recuperar. Gente mais velha começou a comentar que ele tinha fibra. Mas a prova decisiva veio de forma inesperada. Uma chuva forte atingiu a região e uma passagem de água próxima ao sítio da família de Lívia ameaçou romper, colocando em risco parte da plantação. Muitos viram o problema. Poucos se dispuseram a agir rápido. Gabriel foi o primeiro a chegar. Passou horas no barro, reforçando a estrutura, movendo madeira, desviando água, trabalhando lado a lado com o pai de Lívia sem tocar no assunto que havia criado distância entre eles. Não pediu favor, não pediu reconhecimento. Apenas ajudou porque era o certo a fazer. O velho sitiante observou tudo em silêncio. Viu não só a força do rapaz, mas a ausência completa de orgulho. Gabriel não estava ali tentando parecer melhor do que Otávio. Estava apenas fazendo o que precisava ser feito. Isso, para um homem acostumado a medir valor pelo trabalho, falou mais alto do que qualquer discurso. Naquela noite, o pai de Lívia ficou longo tempo sentado sozinho na varanda. Talvez pela primeira vez tenha entendido que dar conforto à filha não significava entrega ao homem de mais posses, mas ao homem de melhor caráter.
O pai de Lívia sempre acreditou que o dever de um homem era proteger a família mesmo contra a vontade dela. Foi assim que aprendeu, foi assim que viveu. Mas depois de ver Gabriel ajudando sem interesse, uma dúvida antiga começou a incomodá-lo. Será que proteger a filha não significava também deixá-la escolher? A mãe foi quem primeiro teve coragem de tocar no assunto. Disse ao marido que riqueza pode sustentar casa, mas não garante paz. Lembrou, em voz baixa, de outras mulheres que se casaram por conveniência e envelheceram carregando solidão dentro do peito. O pai ouviu sem rebater. Lívia, percebendo uma mudança no clima, também mudou sua postura. Não brigou mais, não insistiu em discussão. Passou a agir com serenidade, mostrando que sua decisão não era capricho de moça apaixonada, mas convicção. A calma dela teve mais força do que o confronto. Enquanto isso, Otávio começou a perder espaço. Ainda era respeitado, ainda tinha dinheiro. Mas agora parte da vizinhança via nele o que antes não via, um homem acostumado a comprar obediência. Sua rejeição à vontade de Lívia não tinha passado despercebida. Numa noite de lua alta, o pai chamou a filha para a varanda. Falou sem olhar muito para ela, do jeito travado de quem não está acostumado a admitir fraqueza. Disse que ainda tinha medo do futuro, mas já não conseguia negar que Gabriel parecia homem direito. Não deu aprovação completa. Mas também já não era proibição. Para Lívia, aquilo soou como a primeira porta se abrindo. 2 dias depois, o pai mandou um recado discreto a Gabriel. Queria vê-lo em casa, no fim da tarde. Gabriel entendeu o peso daquele convite e passou o dia inteiro com o coração apertado. Vestiu sua melhor camisa, embora simples, arrumou o cabelo. Lavou as mãos com cuidado e atravessou a estrada de terra como quem caminha para mudar a própria vida. Na varanda, encontrou a família reunida. A mãe de Lívia estava emocionada antes mesmo de qualquer palavra. O pai mantinha a seriedade habitual. Lívia, parada mais ao fundo, mal conseguia esconder a tensão. Gabriel falou com sinceridade. Disse que amava Lívia e que não tinha luxo para prometer. Seu sítio ainda estava em reconstrução, sua vida também. Mas garantiu que não lhe faltariam trabalho, lealdade, respeito e presença. Não tentou se vender como alguém maior do que era. E justamente por isso sua fala teve força. O pai o escutou até o fim. Depois perguntou poucas coisas, porém importantes. Se pretendia se firmar na região, se tinha disposição para enfrentar anos ruins de safra, se sabia o peso de cuidar de uma família. Gabriel respondeu tudo sem hesitar, mas sem arrogância. Ao final, o velho se levantou devagar. Olhou para a filha, depois para o rapaz, e estendeu a mão. Não houve discurso bonito. Houve apenas um gesto simples que dizia mais do que qualquer fala: aceitação. Lívia não conseguiu conter as lágrimas. A mãe chorou também. Gabriel apertou a mão do homem com firmeza, sentindo que naquele momento não ganhava apenas permissão. Ganhava a chance de construir, honestamente, a vida que os dois queriam. A notícia correu rápido pelos sítios da região. Lívia e Gabriel iam se casar. Muita gente se surpreendeu, outros sorriram como se já soubessem desde o começo, e houve ainda quem dissesse que amor não enche panela. Mas no interior cada um fala o que quer e a vida segue. Os preparativos foram simples, como simples era tudo o que vinha deles. A mãe de Lívia costurou detalhes do vestido. As vizinhas ajudaram com flores do campo. Os homens arrumaram bancos e enfeites para a capela. A festa seria pequena, mas cheia do que realmente importa: gente próxima, verdade e alegria. No dia do casamento, o céu amanheceu limpo. A capela parecia mais bonita do que nunca. O cheiro de terra seca misturado ao de flores frescas criava uma beleza que luxo nenhum reproduz. Lívia entrou emocionada, com passos lentos,
e Gabriel a esperava com os olhos brilhando como nunca. A cerimônia foi curta, mas carregada de sentimento. Não havia joias caras, não havia exagero, não havia ostentação. Havia mãos trêmulas, sorrisos sinceros, olhos marejados e promessas feitas com humildade. O pai de Lívia, ao vê-la diante do altar, entendeu de vez que tinha quase cometido o erro de tirar da filha a chance de viver um amor verdadeiro. Do lado de fora, a festa seguiu entre comida simples, música boa e riso fácil. Por algumas horas, até o mundo pareceu acreditar que bastava aquilo, uma mesa cheia. Gente querida e 2 corações certos. Casar não resolveu todos os problemas. Logo vieram os dias comuns, os boletos, a lida pesada, as plantações que nem sempre davam o esperado, as cercas para consertar, os animais para tratar. A exaustão de quem constrói a vida com as próprias mãos. Mas agora havia parceria. Isso mudava tudo. Lívia e Gabriel aprenderam a dividir peso e esperança. Quando um desanimava, o outro sustentava. Quando a safra apertava, apertavam juntos. Quando havia alegria, era alegria dobrada. Aos poucos, o sítio dele deixou de ser apenas um lugar erguido e virou um lar de verdade. O pai de Lívia passou a visitar mais o casal. Nunca pediu desculpas diretamente, porque certos homens da roça não sabem fazer isso com palavras. Mas demonstrava de outras formas, levando ferramenta emprestada, ajudando na cerca, trazendo conselho, aceitando o café na varanda com um orgulho discreto no rosto. Com o passar dos meses, até a região mudou o jeito de contar aquela história. O que antes era visto como escolha arriscada virou exemplo de casamento bem construído. E o nome de Otávio, antes tão forte, foi ficando pequeno diante do que realmente permaneceu. Numa tarde de colheita, com o sol já baixando dourado sobre o campo, Lívia parou no terreiro e observou tudo ao redor. A casa simples, a terra viva, o marido trabalhando ali perto, o som do vento passando pelo capim. Naquele instante, entendeu que tinha feito a escolha certa, não a escolha mais fácil. A escolha certa. Gabriel se aproximou por trás e segurou sua mão. Não disse nada, nunca foi homem de falar demais. Mas não precisava, o silêncio entre os dois já era morada. E naquele fim de tarde, entre céu dourado e cheiro de terra, os dois entenderam que o amor mais bonito é o que não nasce pronto. É o que cresce, devagar, como lavoura bem cuidada.